As três capacidades humanas essenciais são o sentir, o pensar e a vontade. Os sentimentos incluem um vasto campo que vai desde os sentimentos e as sensações básicas, tais como sentir frio, sentir fome, sentir vontade sexual, até os sentimentos mais elevados, como o amor, a compaixão, a amizade e outros sentimentos como a raiva, o ódio, a inveja. Existem, portanto, uma ampla gama de sentimentos que o ser humano pode experimentar. No outro eixo, nós temos o pensar. O que eu me refiro aqui por eixo são os diversos níveis, tanto dos sentimentos, em um eixo, como os diversos níveis do pensar, em outro eixo, como os diversos níveis da vontade, num terceiro eixo. No eixo do pensar, nós vamos desde um pensar expresso pelo senso comum, que nós pensamos conversando no dia a dia, pensamentos que nos vêm à mente enquanto estamos operando no dia a dia, até no extremo mais alto desse eixo, um pensar lógico, racional, refinado, que pode envolver, por exemplo, a matemática, a computação, a física como ciência e assim por diante. No terceiro eixo da vontade, nós partimos na base desse eixo das vontades passionais, das vontades básicas, como vontade de comer, vontade de agredir, vontade de amar, vontade de estar próximo de um ente querido, até as vontades mais elevadas de construir ideais ao longo do tempo, vontade de doar-se ao próximo. Então nós temos em cada um desses eixos uma infinita graduação, tanto de sentimentos, quanto de pensamentos, quanto de vontades. Essas três capacidades humanas, elas se entrelaçam, ou seja, são descritas cada uma de modo separado e individual, quando na prática elas se manifestam de modo entrelaçado, umas atuando sobre as outras. E elas se manifestam na consciência individual. A consciência individual tem 8 níveis. Os 5 níveis das consciências sensoriais, que estão relacionadas com os órgãos sensoriais, o olho, que resulta no olhar, que resulta na consciência de ver, o ouvido, que resulta no escutar, que resulta na consciência do que escuto, o paladar, a língua, que resulta na consciência palatável, o nariz, que resulta no olfato, que resulta na consciência olfativa, no que eu registro como consciência olfativa, e
a pele, o tato, que resulta na consciência tátil, qual é a minha impressão em relação àquilo que eu toco. Além dessas 5 consciências sensoriais, nós temos a consciência dos objetos da mente, a consciência mental, que não está relacionada diretamente com objetos sensoriais, mas com objetos da mente, tais como os conceitos, as ideias, que se apresentam na mente, se apresentam para a consciência, sem ter como base necessariamente uma interação sensorial. Eu posso estar de olhos fechados, deitado e pensando sobre inúmeras ideias. Estou exercendo a consciência mental. A 7ª consciência é a consciência de um ego, a consciência de que este sou eu e isto é meu. Eu sou a minha história, eu sou o que eu deposito na minha consciência como sendo, como quem eu sou, como quem me vejo, que atributos que tenho, que qualidades positivas e negativas que tenho. E também o isso é meu, a minha família, os meus filhos, os meus amigos, tudo que me vem à mente, a que me associo, meu clube do coração, a empresa que trabalho e assim por diante. Essa é a consciência de um ego. A 8ª consciência é a consciência de base, a consciência universal, Deus em nós. Essa consciência de base também contém o subconsciente, a consciência subliminar e todos os níveis de consciência entre a consciência ampla, entre o mar da consciência e a consciência individual, descrita nas 7 consciências anteriores. Então, temos aí descrito as 3 capacidades individuais relevantes, um pouco da consciência, que ambas formam o aspecto mental do ser humano, que junto com o corpo formam o indivíduo. Ou os 5 agregados, que correspondem às 3 capacidades, a consciência e o corpo.